E no terça-feira literária de hoje, nós vamos falar sobre Canção para Ninar Menino Grande, da grande escritora mineira Conceição Evaristo. Eu não tenho esse livro impresso, por isso eu li no Kindle. Eu comprei esse livro no Kindle no tempo que ainda vale a pena comprar livros no Kindle em vez de comprar livros físicos. Canção para Ninar, Menino Grande, de Conceição Evaristo, é talvez o romance mais importante da trajetória literária da autora, de Conceição Evaristo. Ele está na lista de leituras obrigatórias de grandes vestibulares do Brasil. Conceição Evaristo nasceu e viveu boa parte da sua vida na favela de Pindura-Saia, na periferia à margem de Belo Horizonte. Esse espaço marginal formou o chão que ela pisa e que dele ela nunca esqueceu. Veio para o Rio de Janeiro aos 26 anos para estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro e teve que trabalhar como babá, faxineira, para conseguir manter-se no curso de letras da referida universidade. Conseguiu graduar-se, fez mestrado e fez doutorado, e hoje essa grande escritora da literatura brasileira. Conceição Evaristo, faz parte do... Não é esse o objetivo, mas Conceição Evaristo é uma beletrista, é uma das escritoras que tem formação em letras, embora o curso de letras não tenha esse objetivo, de formar escritores, mas a Conceição Evaristo faz parte desses escritores que são graduados, que são formados pelo curso de letras. Vendo essa trajetória de Conceição Evaristo, ficamos envergados a dizer que ela quis, ela se esforçou e ela conseguiu. E nós sabemos que não é bem assim. Conceição Evaristo, por ser uma mulher negra, uma mulher da periferia, ela é, infelizmente, a exceção da exceção da exceção, e não a regra. Essa informação pode ser obtida em uma entrevista que a Conceição Evaristo concedeu à TV Pública, a TV Brasil, onde ela fala a seguinte frase: olha, eu conheço inúmeras pessoas ao meu lado que tiveram as mesmas condições que eu, não chegaram onde eu cheguei. Ou seja, não acredita nessa falácia de que se esforçou, consegue chegar lá. Na vida real, muitos fatores que travam, que impedem que nós cheguemos aonde queremos, aonde sonhamos. Nós falamos um pouco sobre a vida de Conceição Evaristo, agora chegou a hora de falarmos do romance Canção para Ninar Menino Grande. Canção para Ninar Menino Grande foi publicado em 2018, portanto é um livro atual, e se formos situá-los dentro de uma escola literária, como exige alguns vestibulares que nós classifiquemos as obras, trata-se de um romance da terceira fase do modernismo brasileiro, e alguns teóricos podem situá-lo como um romance pós-moderno. Qual é a marca dos romances modernistas ou pós-modernos? Se você respondeu a fluidez, você está certo. Os romances modernos e pós-modernos, eles possuem a fluidez, a fragmentação. As obras possuem muitas personagens, muitos centros de narrativa. E nesse romance de Conceição Evaristo, nós não temos um personagem central, e sim sujeitos periféricos, sujeitos que estão rondando aquele ponto central da história. E esses sujeitos periféricos estão inseridos sobre as suas condições de um Brasil pós-moderno. O romance envolve questões como identidade das mulheres periféricas e negras, jovens periféricas, e onde todas são as protagonistas desse romance. A grande dificuldade que nós temos de compreender as produções modernistas e principalmente as produções pós-modernistas é essa falta de um centro narrativo. Temos um personagem central. Em resumo, nós não temos um romance com começo, meio e fim, e sim vários personagens que vão se juntando em textos mais pequenos e juntos formam um romance. E o que me encanta nos livros modernistas é essa falta de um centro,
é essa fluidez de personagens, é essa fragmentação de histórias, onde os personagens eles não fazem parte do centro, eles estão tudo ali rondando o tema central. É isso que me encanta na literatura modernista. E é por isso que a minha escola preferida, minha escola literária preferida, é a modernista e, sobretudo, a terceira fase é a pós-modernidade. Estamos falando, portanto, de um romance que pertence ao gênero literário narrativo. Todo conhecimento literário, desde Homero, que são as primeiras produções literárias que chegaram até nós, desde Aristóteles, que foi o primeiro crítico literário cujos textos chegaram até nós, todo conhecimento literário ele é sustentado por 4 pilares que nós demos o nome de gênero. O gênero lírico ele vai cuidar da poesia, o gênero dramático ele vai cuidar do teatro, dos textos escritos para serem encenados em praça pública, e o gênero épico, que vai cuidar das grandes narrativas que contam grandes feitos e que foram narradas em versos, e o gênero narrativo, que vai cuidar da prosa. E dentro da prosa, nós temos o romance, os romances e os contos. Então, esse livro é um romance. E atenção, romance é forma, não é conteúdo. É forma de narrar. Então, tenha isso em mente. Romance é uma grande narração sobre os mais variados assuntos e temas. Então, por que esse título, Canção para Nina Menino Grande? Trata-se de uma provocação ao pensamento crítico. Conceição Evaristo nos convida a pensar sobre a condição social masculina e como essa sociedade masculina se relaciona com as mulheres. Essa androcracia patriarcal, a escritora problematiza a condição social do homem e da mulher. A mulher é a que nina, a que acolhe, a que educa, inclusive os meninos. E são eles que, por várias vezes, agride, violenta e silencia a mulher que os criou, que os educou, que os trouxe ao mundo. E dentro do livro Canção para Ninar Menino Grande, trata-se de uma música que é utilizada pedagogicamente para ninar o Fio Jasmin, que é a personagem masculina do romance. Fio Jasmin que sofre um trauma em sua infância e por isso ele quer conquistar o máximo de mulheres possível. Essa história ela não é linear. Dessa forma, quando a narrativa começa, o Fio Jasmin já está com 44 anos. A narradora que não tem nome, e ela nos conta as histórias das conquistas amorosas desse homem, do Fio Jasmin. Então, esse título é uma provocação de Conceição Evaristo, que mesmo cercada de todas as variadas violências, o ser feminino, mesmo assim, ele educa, acalenta, amamenta esse ser homem, esse ser masculino, que pode vir a desenvolver uma masculinidade tóxica, tão tóxica que chega a levá-los a agredir a mulher que os criou. Esse livro ele se encaixa perfeitamente no que chamamos de arte engajada, que é toda e qualquer manifestação artística que critica a sociedade. No caso do romance de Conceição Evaristo, a crítica cai sobre o patriarcalismo. Conceição Evaristo também é criadora do neologismo escrevivência. Na entrevista da TV Brasil, citada anteriormente, Conceição Evaristo afirma que gravados na periferia de Belo Horizonte. Isso nos remete ao poema Flor e Náusea, que está no livro A Rosa do Povo, do também mineiro Carlos Drummond de Andrade, onde o eu lírico afirma que está preso à minha classe e algumas roupas. Vou de branco pela rua cinzenta. Então nós estamos presos à sociedade e isso nos leva a uma seguinte interrogação: qual é o meu lugar de fala nessa sociedade? Conceição Evaristo usa a sua escrevivência, usa a sua escrita para contar as histórias de personagens
que sofrem racismo, violência, opressão e exclusão social, mas que também resistem, sonham com um futuro melhor. A escritora vale-se de fatos que ocorrem nas periferias marginais e que foram vistos por seus olhos que os ficcionam. Mas essa ficção encontra-se muito bem nutrida na realidade. E o nome dessa realidade, Conceição Evaristo diz que são as suas escrevivências. A obra de Conceição Evaristo é um protesto político. É a arte engajada, é a arte com engajamento social, político, religioso. Quem é o narrador? Trata-se de um livro narrado em primeira pessoa. É uma mulher narradora que não tem participação ativa como personagem, mas há uma identificação da narradora com as histórias contadas por outras mulheres. A formação nos autoriza a classificá-la como narradora personagem, pois mesmo não vivendo nenhuma experiência com o fio jasmim, o macho tóxico, esta narradora sabe bem como funcionam aquelas práticas de alguns homens dentro da sociedade. Onde se passa a história de Canção para Ninar Menino Grande? Em sua maioria, a história se passa em Minas Gerais. O fio jasmim, ele é um maquinista que viaja por Minas Gerais, conduzindo seu trem. E são muitas as personagens. Contando com o fio jasmim, nós temos 10 personagens. Isso é a característica da fragmentação das obras modernistas ou pós-moderna, como o fio, como a linha do trem. Todas, em algum momento, vão passar pela vida do fio jasmim. E cada capítulo, nós percebemos que cada uma dessas mulheres vão carregando as suas vivências com o fio jasmim. E estas vão sendo narradas pela personagem, pela narradora personagem, de forma em que cada capítulo pode ser lido separadamente dentro de Canção para Ninar Menino Grande. Ele não segue uma linha lógica, uma linha cronológica no tempo. Então, a história começa a ser narrada quando o fio jasmim já tem 44 anos e ele já é casado desde os 24 anos com a Pérola Maria. Como eu falei para vocês, o fio jasmim era um maquinista que andava por Minas Gerais junto com 2 colegas de trabalho, com 2 amigos de trabalho. Esse é o momento em que fio jasmim vai literalmente à caça de suas vítimas, ou seja, à caça de mulheres que moravam aos arredores da ferrovia. E são 9 mulheres que vão passar pela vida de fio jasmim. São elas a Juventina, a Neide Paramos, Angelina Devaneia, Aurora Liberto, Antonieta, Dolores, Dalva e Leonora. Ah, professora, está faltando um? Sim, e eu já falei dela. Uma personagem, que é quem? É a esposa do fio jasmim, a Pérola Maria. A esposa oficial do fio jasmim, a que tem os filhos dele, representa aquela mulher perfeita, a dona do lar. Então, há pouco eu falei que nessas 9 mulheres, 3 chamaram a minha atenção. E uma delas é a Angelina Devaneia. E por que eu gostei dessa personagem? O fio jasmim, em um determinado momento, ele chegou em uma cidadezinha no interior mineiro, conduzindo o seu trem. E uma criança olhou para ele e falou: "Nossa, você é o noivo da Angelina?" Fio jasmim responde: "Sim, sou eu e eu estou aqui para casar-me com ela." A criança, então, o acompanhou até a casa da Angelina Devaneia. Eles vão se conhecendo e até que rola um romance entre eles. E o fio jasmim, ele sabia que ele era casado. Então, logo, ele não poderia se envolver com outra mulher. A Angelina era uma enfermeira, a única da família que cursou ensino superior, mas ela começou de baixo, ela começou como faxineira no hospital. E através de estudos e dedicação, ela ascendeu socialmente
e hoje era enfermeira no hospital onde ela começou como faxineira. A Angelina Devaneia, como enfermeira, ela cuidou da mãe e ainda criou a irmã mais nova. O outro recurso literário de Conceição Evaristo são os nomes dos personagens. Angelina advém de onde? Da palavra anjo. E Devaneia significa fantasia. Então, a nossa heroína, Angelina Devaneia, era um ser muito fragilizado, uma mulher que criou um conceito de amor inexistente, quase impossível de ser encontrado no mundo atualmente. Ela passou a vida se preparando para um dia em que pudesse se casar com alguém. Pio Jasmin foi à casa dela e se apresentou, e como ele era um homem muito bonito, eles se relacionam e passam a viver um casamento. Passa algum tempo e o filho segue viagem. Ele sabe que não pode ficar ali, ele sabe que tem os compromissos dele. Quando a Angelina vê o fio Jasmin subindo no trem e indo embora, e este pode ver nos olhos dela, de sonhadora, uma profunda tristeza e uma melancolia que partiu o coração. É muito bonita essa parte. E dias depois, Fio Jasmin e os dois amigos sabem da notícia em que Angelina ceifou a própria vida. E o que é que o Fio Jasmin fala? Ela é uma aluada, uma romântica. Eis aqui uma crítica do romance. Por que Angelina subtrai a própria vida? Ou melhor, o que leva uma mulher a tentar contra a sua própria vida não é fraqueza moral nem espiritual, tampouco psicológica. Pelo contrário, é uma resistência. Ceifar a própria vida pode ser um ato de resistência. É resistir com um corpo, com uma alma que já não suporta tamanha violência e tamanha pressão da sociedade. Toda a cidadezinha onde a Angelina Devaneia residia pressionava Angelina Devaneia para casar, ter filhos, essas coisas que a sociedade diz que faz uma mulher feliz. A morte de Angelina torna-se um grito de liberdade de uma menina pisada pelo julgamento social, que não quer mais se submeter à opinião desnecessária dos outros. E a fala de Fio Jasmin a respeito do falecimento de Angelina ilustra as mais diversas violências que as mulheres estão sujeitas. A segunda personagem que chamou muito a minha atenção foi a Aurora Liberto. Olha esse nome, Aurora, e o sobrenome dela era o que era? Liberdade. Né? A Aurora Liberto, ela possui algo de místico dentro de sua alma, dentro de sua personalidade. E ela é o inverso da Angelina. A Aurora era prática. Ela foi lá e caçou o fio Jasmin. A Aurora possui uma beleza arrebatadora. Ela nasceu e cresceu também aos arredores de um rio. E desde criança até a vida adulta costumava ir tomar banho nua no rio. E todos das redondezas do rio iam para a beira do rio, para admirar tamanha beleza. E ela gostava de ser contemplada. Quando um dia um homem tentou possuí-la à força, a Aurora deu um chute tão violento nos testículos desse dito cujo que estes apodreceram. E este homem acabou virando a vergonha da cidade. Após esse episódio, nenhum homem ousou assediá-la. Quando um dia o trem do Fioso ia passando pela cidadezinha, ele viu a Aurora tomando banho no rio. Ele saiu do seu trem e começou a contemplar. A Aurora fica arrebatada por tamanha beleza daquele homem e o convida para entrar no rio e tomar banho junto com ela. Fio Jasmin entra no rio e os dois se amam, e por vários dias seguidos. E o ato sexual dos dois era tão intenso que o volume das águas do rio chegavam a subir consideravelmente. E quando o Fio Jasmin vai embora, como ele sempre fazia com todas as mulheres, a Aurora Liberto fica triste, sentiu uma leve saudade dele, mas normal, passou e a vida continuou.
Observe que, ao contrário da Angelina, a Aurora foge ao padrão da mulher que fica extremamente triste com o fim de um relacionamento. Ou seja, há relacionamento e eles, quando acabam, um fica triste, mas está tudo bem, passa. A terceira mulher que chamou muito a minha atenção foi a Eleonora Distinta, que não se encanta pela beleza do Fio Jasmim. Por isso que ela consegue se aproximar dele de um jeito diferente. Ela se aproxima dele como uma amiga. Eleonora é a mulher que acaba quebrando aquele padrão heteronormativo de Fio Jasmim. Por causa dessa amizade com Eleonora, e Eleonora significa aquela que brilha, ela consegue despertar a consciência de gênero em Fio Jasmim. E no final do romance, Canção para Ninar Menino Grande, Fio Jasmim passa a respeitar as figuras do sexo feminino. Cada uma dessas mulheres representa um padrão de ser mulher, um comportamento, um estereótipo social dessas figuras femininas. Bem, gente, esse foi o vídeo, esta foi a Tensão Literária de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo de útil para a vida de vocês. Do mais, se inscreva no canal, siga outras escrituras em todas as redes sociais e lembre-se, o poeta está certo, os outros é que estão errados.